Eu tive acesso a essa pesquisa. E agora que está se tornando público, enquanto jornalista, eu acho que eu não violo aqui nenhuma confidencialidade, vou mostrar os números. Muita gente ficou chocada nessa semana com uma pesquisa da Quest que mostrou o seguinte cenário. No segundo turno, segundo a Quest, o Lula teria 45% dos votos, enquanto o Flávio teria 37%. A primeira pesquisa que mostrou uma diferença considerável de 8 pontos percentuais. Por sinal, esse não foi o único ponto interessante da pesquisa. As pessoas não viram, porque a Quest não publicou, mas no formulário da pesquisa, se você for lá no TSE, tem perguntas a meu respeito. Primeiro, eles dizem o seguinte: ainda falando sobre esse assunto, o assessor e aliado da família Bolsonaro nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, criticou Michele Bolsonaro e afirmou que as mulheres votam estatisticamente muito mal, principalmente as mulheres solteiras. Daí ele vem com pelo menos duas perguntas. A primeira é se as pessoas sabiam dessa declaração e a segunda é se elas acreditavam que o Flávio realmente discordava de mim ou se ele pensava comigo. Eu quero muito saber o resultado, porque as respostas a essas perguntas não foram publicadas pela Quest. Mas por que não publicaram? Não era favorável a eles? Não era favorável ao PT? Felipe, divulga aí, cara. Eu tô cagando pra se o resultado me favorece ou não. Eu só quero ver o que deu, eu tenho curiosidade. Mesmo com a sua maracutaia na amostra, eu quero ver o resultado que deu. Olha o nível do instituto do cara. Perguntas com intuito claro de influenciar o entrevistador, porque o entrevistador já passa de um questionário desse influenciado, e, obviamente, o entrevistado. Depois os caras viram chacota nacional e não sabem a razão, porque ninguém acredita neles. Vejam, os caras me chamam de assessor da família Bolsonaro. Vai tomar no seu cu. Eu já fui guru, já fui, sei lá, agora eu sou assessor da família Bolsonaro. Ô, meu filho, família Bolsonaro tem dinheiro pra me contratar, não. Isso é um filho da puta. Na cara dura, mentindo. Em qualquer lugar do mundo eu teria te processado. Assessor do Lula é a Quest. Quem é contratado de campanha política, ô Felipe Nunes, é você, porra. Eu não trabalho em campanha política, não. Se tivesse justiça no Brasil, eu tinha processado esse desgraçado. Felipe Nunes, caso vocês não saibam, é o CEO da Quest, é o chefe dele. Caso você também não saiba, o chefe da Quest é a Rede Globo de televisão, cujo chefe é, por conseguinte, o maior financiador, que é o governo Lula, o maior anunciante. Então quem é assessor do Lula é você, ô Felipe Nunes. E é por isso que não há explicação plausível para uma variação tão grande entre as pesquisas. Na véspera dessa pesquisa da Quest, tinha saído uma pesquisa da Futura Apex que mostrava um empate técnico entre o Lula e o Flávio, quase que numérico. Na Futura Apex, o Lula teria 46,3, enquanto o Flávio teria 46,1. Agora, como é que pode ter uma diferença tão grande entre dois institutos de pesquisa com reputação, analisando períodos similares de tempo? Aí você fala assim, então, mas o problema então é da Futura, não é da Quest. Só que é o seguinte, não é só a Futura. Eu sou proibido de comentar o track interno da campanha do Flávio. Todo jornalista tem boas fontes. Mas eu vou dizer para vocês que, na verdade, o Flávio vive, segundo o tracking da sua campanha, que não é divulgado. Tracking, só para vocês saberem, são perguntas feitas todos os dias para analisar os movimentos dentro de uma campanha. Segundo o tracking da campanha do Flávio Bolsonaro, o Flávio vive hoje um dos seus melhores momentos. Na verdade, o melhor momento desde abril desse ano. Eu não vou dar os números. Dá para dizer que o jogo está apertado. Mas o Flávio não passava o Lula desde abril, no segundo turno. Um pouco antes do caso da Horse. E hoje, enquanto a pesquisa Quest estava dando 8 pontos de diferença, o track interno do Flávio mostrava que ele estava no seu melhor momento nos últimos 90 dias. E a pesquisa Futura mostrou um empate numérico, praticamente. Não obstante isso, eu já disse isso, por que as pesquisas internas, tipo tracking, são muito mais interessantes do que as pesquisas divulgadas? Bom, já disse aqui, Quest
É uma pesquisa contratada pela Rede Globo, e agora está na moda a frase de que quem paga a banda escolhe a música. A gente já falou aqui sobre a ofensiva do governo Lula, mostramos os números que eles têm gasto milhões de reais em publicidade, incluindo pagamento a institutos de pesquisa. Então, um incentivo muito perverso para esses institutos sejam utilizados para manipulação da opinião pública. E verdade seja dito, isso não é exclusivo do Brasil. A gente cobriu esse mesmo fenômeno extensivamente em praticamente todos os programas do Paulo Figueiredo Show, de junho a novembro de 2024, quando a gente estava trazendo as pesquisas das eleições municipais brasileiras e das eleições americanas. Aliás, vocês lembram, de julho de 2022, o Datafolha dava o Bolsonaro 20 pontos atrás do Lula, coisa assim. E aí, quando chega perto das eleições, subitamente essas vantagens gigantescas desaparecem. Em 2022, o Bolsonaro perdeu por uma margem ínfima, se é que perdeu, e em 2024 o Trump venceu no voto popular por uma margem que a maioria dos institutos dizia impossível. A CNN chegou a dar 17 pontos em vantagem para Kamala Harris. Eu chamo isso de eu tenho um amigo, na verdade, um abraço para ele, chama isso de aterrissagem forçada na realidade. Então existe esse contraste entre certos institutos de pesquisa e os trackings internos da campanha, né? As pesquisas que não são divulgadas é que me interessam mais. Porque se não são divulgadas, não são feitas para manipular a opinião pública. São feitas para basear os agentes tomadores de decisão. E por isso que elas não podem ou não devem ser enviesadas. Então, por exemplo, na campanha do Flávio, eles fazem um tracking. Na do Lula, eles fazem outro tracking. Aliás, o tracking do Lula é feito, inclusive, pela FSB, que é uma das agências de relações públicas que tem contratos gigantescos com o governo Lula. Inclusive, é o plano de aposentadoria de quase todos os jornalistas da Globo, trabalhar na FSB, recebem benefícios incríveis da FSB. Vejam o tamanho da ligação, né? Então, eu acho que a pesquisa da FSB não quer desagradar o marqueteiro da campanha dele. Eu acho que é ruim a pesquisa interna do Lula, mas de vez em quando chega para mim. E, então, se as pesquisas que são não públicas são as mais interessantes, na minha opinião, a mais interessante foi uma pesquisa encomendada não pela campanha do Flávio, não pela campanha do Lula, não pela Fiesp, não pelo BTG, mas sim pelos americanos. E feita por um dos institutos queridinhos do Donald Trump. É isso mesmo que você está ouvindo. Saiu no Metrópolis, através da coluna do Igor Gadelha, que o McLaughlin e Associates, um instituto americano, que atende muito o Donald Trump, tinha feito uma pesquisa para avaliar de forma independente as eleições do Brasil. Essa pesquisa não foi registrada, não foi publicada, porque ela foi feita para avaliar a situação das eleições no Brasil e foi feita com uma diferença de tempo muito pequena, inclusive, em relação à Quest. E a gente está falando de um dos institutos mais respeitados dos Estados Unidos. E não tem nenhum interesse em retratar internamente um cenário que não fosse verdadeiro. Pois bem, eu tive acesso a essa pesquisa. E agora que já se tornou público, enquanto jornalista, eu acho que eu não violo aqui nenhuma confidencialidade. Vou mostrar os números do Gadelha para vocês que estão corretos. Vejam, a pesquisa mostra um empate numérico entre Lula e Flávio, ambos com 45 pontos percentuais. E ao mesmo tempo em que essa notícia é até boa, porque mostra uma eleição empatada e a possibilidade de vitória como algo real, ela também, eu acho, um balde de água fria nos que acham que o Lula não tem voto, é tudo manipulação eleitoral, tudo manipulação dos institutos. Essa pesquisa, assim como Atlas, Paraná e outras, mostram algo que não pode ser menosprezado. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro têm um caminhão de votos e as eleições de 2026 vão ser decididas no detalhe, com uma margem apertada para qualquer um que vencer essas eleições. Vai ser 2 pontos para um lado e 2 pontos para o outro. Agora, eu nem acho que precisava ser assim. Eu acho que se o Flávio estivesse fazendo uma campanha mais popular, ele estaria tendo um resultado melhor. Mas eu fico feliz que esses números tenham sido tornados públicos pelo Igor Gadelha, porque tem muito mais coisa interessante nessa pesquisa. E o Gadelha não tinha, mas você tem aqui para ver a pesquisa na sua tela. A autenticidade da pesquisa está sendo confirmada para você. Essa pesquisa do McLaughlin apontou que esse ponto para mim foi o mais interessante de toda a pesquisa. Vejam, segundo a pesquisa dos americanos, inacreditáveis
81% dos brasileiros apoiam o voto impresso, sendo que desses, 76% apoiam fortemente o voto impresso. 81%. E quando eu digo que o Flávio podia estar indo melhor, eu pergunto a vocês, quantas vezes você já viu o Flávio Bolsonaro defendendo a pauta do voto impresso, que conta com o apoio de 8 entre cada 10 brasileiros? Na campanha dele, quantas vezes você já viu ele tocar nesse assunto? Valdemar não gosta, né? Marqueteiro não gosta, o Beautiful People não gosta, a imprensa vai falar mal, né? Vão ter narrativas. Mas 8 entre 10 brasileiros apoiam. Tem alguma pauta que tem apoio entre 8 entre 10 brasileiros? Vamos para outra, sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que tenham cometido crimes ou não tenham se comportado de maneira adequada no cargo. Estamos falando aqui de impeachment de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. 72% dos brasileiros apoiam o impeachment de ministro do STF, sendo que 68% apoiam fortemente. Intensidade e quantidade. Aí eu pergunto a você que está vendo o Paulo Figueiredo Show. Quantas vezes você vê o Flávio defendendo essa pauta que é defendida por 7 entre cada 10 brasileiros de forma intensa? Gente, até o eleitor do Lula é a favor do voto impresso e do impeachment de ministro do STF. Mas os hipertensos da campanha do Flávio dizem que são assuntos, não, são radioativos. Pega mal pro grupinho deles em Brasília, em São Paulo. Tem que decidir, ou faz campanha pro povo brasileiro, ou faz campanha pro homem esquecido, ou faz campanha pro Supremo e pra Faria Lima, ou pro povo. Os dois não dá. E quando eu falo essas coisas, eu entendo que seja normal que esses consumidores de pesquisa Quest e Globo News não gostem de mim e achem que eu falo bobagem, que eu dou palpite errado para a campanha, etc. Palpite certo deve ser o deles, né? Eu, inclusive, vou dizer aqui, para não dizer que não falei de flores. Tem até um vídeo bom desse sentido. Eu gostei do tom. Eu não vi o Flow ontem. Não sei se vocês viram o Flow. Até eu quero saber se o Flávio foi bem no Flow ontem. Eu não vi ainda, não deu tempo. Respondam aí no chat para mim se vocês viram o Flow e se o Flávio foi bem. Mas eu gostei da live que o Flávio fez. Eu gostei, estava indignado. Falou até de impeachment, falou de passagem, mas falou até de impeachment de ministro do STF. Tem que defender isso mais forte. Se eu for eleito, será minha prioridade o impeachment de ministro do STF. Ai, mas o sistema vai reagir. Meu filho, o sistema vai reagir de qualquer forma. Na cara não, para não estragar o velório, não funciona. Eles pegam a 12, porra. Estamos na reta final, cara. Estamos na reta final. Tem que falar o que o povo brasileiro quer que fale. As pessoas estão tendo as suas vozes caladas. Hoje o vídeo sobre tarifas foi melhor, ele deu um tapa na tela. Eu gosto disso. Cadê isso? Cadê o mito? Cadê a campanha? Porra, empolgada. Tem que partir para cima, porra. Tem medo não. Usa Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.